Olá, benditos! Estamos no último capítulo da nossa série 16 dias com o servo sofredor em Marcos. E continuamos avançando na nossa jornada juntos até o Apocalipse. Começamos em um pequeno número e hoje já somos mais de 15 mil apaixonados pela palavra de Deus. E cremos que muitos mais se unirão a nós até o fim dessa jornada. Vamos lá então? Muito bem. Ao chegarmos ao capítulo 16 de Marcos, não estamos apenas encerrando um livro, estamos testemunhando o desfecho da jornada do servo sofredor que vocês acompanharam nas 2 últimas semanas. Se em Mateus vimos Jesus como Rei Messias, aqui em Marcos, até o último segundo, ele é o servo que age. O capítulo 15 terminou com um silêncio pesado, uma pedra, um túmulo selado e a aparente derrota da esperança. Mas o capítulo 16 começa com o romper de um novo dia e uma pergunta: quem removerá a pedra? Essa é a pergunta das mulheres que estão a caminho do sepulcro e que resume a ansiedade e a limitação humana. As especiarias que elas levam não são para a mumificação, pois esse não era um costume entre os judeus. As especiarias serviam para neutralizar os odores da decomposição, já que Jesus foi sepultado muito rápido na sexta-feira e no sábado não era permitido qualquer tipo de atividade. Então, na manhã de domingo, o mais cedo que puderam, elas foram ao túmulo. Foram para ungir o corpo do morto, mas encontraram uma realidade viva. A pedra com a qual elas estavam preocupadas já está removida. É importante que se diga que a pedra não foi removida para Jesus sair, porque Jesus, em seu corpo ressurreto, podia atravessar qualquer barreira material. A pedra foi removida para que os outros pudessem ver o túmulo aberto e se convencer de que ele havia ressuscitado. Dentro do túmulo está um anjo assentado com uma mensagem que ecoa até hoje. Ele ressuscitou, não está aqui. Mas há um detalhe que só Marcos enfatiza e que mostra o coração perdoador do servo. O anjo disse: "Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro." É de se admirar que Jesus quisesse se encontrar com esses homens que o haviam abandonado e que tenha dado atenção especial a Pedro. Com certeza, Jesus o distingue dos demais porque tem uma restauração especial para aquele que o negou. Com isso, Jesus encerra o ciclo da culpa e abre o ciclo da restauração. Ao receberem a mensagem do anjo, aquelas mulheres fugiram do túmulo cheias de assombro. O termo grego usado para assombro é êxtasis ou êxtase, que significa estar fora de si, de choque. Naquele momento imediato, o trauma da crucificação, somado à visão de um anjo e um túmulo vazio, foi demais para o sistema emocional delas, uma reação imediata de choque. Elas ficaram em silêncio porque precisavam processar o impossível. O texto nos mostra Jesus aparecendo a Maria Madalena e ela logo indo contar a novidade para os discípulos, que estavam tristes e chorando. Acontece que naquela época o testemunho dela não era considerado confiável, porque era mulher. Por isso, a notícia da ressurreição não é recebida de imediato com vivas de alegria, mas com relutância e incredulidade. Depois, Jesus aparece em outra forma a dois deles no caminho para o campo. Essa expressão "em outra forma" mostra que, após a ressurreição, o reconhecimento de Jesus não depende apenas da visão física, mas de uma revelação espiritual. Mesmo com o testemunho de Maria Madalena e agora desses dois discípulos, os outros discípulos não deram crédito. Eles só creram quando foram confrontados pessoalmente por Jesus. Se pararmos no versículo 14, vemos um grupo de líderes falhos censurados pelo próprio Mestre por sua falta de fé. Jesus olha nos olhos dos seus melhores amigos e aponta a dureza de seus corações. Mas é aqui que vemos a graça brilhar. Jesus não os descarta, ele repreende a incredulidade deles para que ela não os impeça de cumprir o que vem a seguir.
Ele limpa o coração deles com uma palavra de correção para logo em seguida dar-lhes a maior missão da história. Isso nos ensina que nossas falhas e dúvidas não nos excluem dos planos de Deus, desde que estejamos dispostos a ouvir a sua voz. E é nesse contexto de restauração e confronto que surge a grande comissão. O que acontece entre os versículos 14 e 15 é um dos maiores milagres de Marcos. Humanamente falando, os discípulos seriam os últimos candidatos para uma missão global. Mas ainda assim, Jesus diz: vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Jesus não os envia porque eles são fortes, mas porque ele venceu a morte. A ordem de pregar a toda criatura é a prova final de que a missão de Deus é maior que a fragilidade dos seus mensageiros. A ideia de uma fé que deveria alcançar todo o mundo não fazia parte do pensamento judaico. Era uma ideia revolucionária para a época. Na continuação, Jesus proferiu uma promessa de salvação e uma advertência combinadas. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Note que ele não disse que a condenação seria para aquele que não fosse batizado, mas para aquele que não cresce, deixando claro que o batismo é um ato simbólico de fé que não garante salvação. Os sinais que Jesus disse que seguiriam aos que crescem não são exibições de poder para entretenimento, mas a promessa de que, enquanto estivermos na missão, a autoridade do seu nome nos acompanhará, autoridade sobre todo o poder das trevas. Esses sinais mostram que nada pode parar o avanço do reino até que a vontade de Deus seja cumprida. Depois Jesus subiu e foi recebido no céu e assentou-se. No mundo antigo, alguém só se sentava quando o trabalho estava concluído. Jesus cumpriu sua missão como servo sofredor, que é o tema de Marcos, e agora assume seu lugar de autoridade suprema. Sentar-se à direita de Deus indica o lugar de honra e poder universal. O Jesus que foi humilhado e pregado numa cruz, agora reina sobre todo o universo. Enquanto Mateus termina com uma promessa, estarei convosco, Marcos termina com uma parceria em ação. Ele diz que os discípulos partiram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles. Embora Jesus tenha ascendido aos céus e se assentado à direita de Deus, ele nunca deixou de agir na terra através dos seus seguidores. O fechamento de Marcos não é um ponto final, mas reticências. Terminamos esse livro com a certeza de que o servo, que não veio para ser servido, mas para servir, continua caminhando à nossa frente. A pergunta que fica para nós, após estudarmos todo esse evangelho, não é mais quem removerá a pedra, pois ela já foi removida. A pergunta agora é: quem vai se dispor a levar a mensagem? E assim nós encerramos o 41º livro da Bíblia. Se vocês ficaram surpresos com a velocidade de Marcos, então preparem o coração para a riqueza de detalhes da nossa próxima série, que começará no próximo dia 26. Dessa vez serão 24 dias com o Filho do Homem em Lucas. Se você quer conhecer o lado mais humano e acolhedor de Cristo, você precisa acompanhar essa série. O médico Lucas tem detalhes que não estão registrados em Mateus nem em Marcos. A gente se encontra então no dia 26 aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.